Olá, você que segue a gente aqui no canal Hermenêutica Cristã, seja muito bem-vindo. Você que se deparou com esse vídeo na internet, para quem não me conhece, meu nome é Tarcísio, sou cientista político, contador e perito criminal. E hoje eu quero propor uma reflexão com vocês aqui sobre do que se trata o trabalho hermenêutico. Vou contar para vocês uma historinha, vou falar como os primeiros autores conceitualizaram o termo hermenêutica, como eles passaram a aplicar o método hermenêutico de maneira científica. A gente vai fazer algumas reflexões sobre as nossas próprias estruturas linguísticas, sobre como a gente usa a língua no dia a dia. E depois, com esses conhecimentos que eu vou expor aqui com vocês, eu quero propor uma reflexão sobre uma passagem da Bíblia, que é a passagem de Mateus 1:25. Mateus 1:25 é a passagem que fala sobre a virgindade de Maria. Então, basicamente, essa passagem vai dizer que José não conheceu sua esposa até que ela desse luz a seu filho Jesus. Enfim, muitas pessoas, principalmente alguns autores de vertente evangélica, protestante ali, vão usar essa passagem para dizer que José e Maria teriam tido relações conjugais depois do nascimento de Jesus. Mas a partir das reflexões que eu vou propor para vocês aqui sobre usos de palavras e significados e do próprio método hermenêutico, a gente vai ver que não dá para se depreender essa ideia somente a partir da análise gramatical, somente a partir da análise do texto de Mateus. Então, vamos lá, vamos fazer essa jornada. Então, vamos lá, vamos refletir sobre como se dá a hermenêutica. Mas para isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você por acaso já foi em Portugal? Se você já foi em Portugal, de repente conhece alguém que foi lá, talvez você tenha passado por essa experiência de estar falando português, mas sentir como se você estivesse falando ali línguas completamente diferentes ou dialetos completamente distintos, porque vocês não conseguiam se entender normalmente. E meio que tem uma razão disso acontecer. A gente muitas vezes pensa na nossa língua portuguesa a partir de certos usos que a gente tem aqui no Brasil ou na nossa região. E a gente pensa esses usos como se eles fossem universais, como se todo mundo entendesse gramaticalmente aquelas palavras da mesma forma. O que não é verdade. As palavras elas dependem principalmente dos usos e costumes locais. E é por isso que é tão importante, quando a gente vai tentar saber, como a gente vai tentar interpretar o texto, fazer uma análise histórica, fazer uma análise arqueológica, fazer uma análise de como as práticas daquele local, daquela comunidade local, se davam com relação ao entendimento de certos conceitos. Eu separei aqui alguns exemplos de pessoas que postaram aí no Twitter sobre as experiências que eles tiveram lá em Portugal. E são casos extremamente inusitados aí. Vamos ler algum deles aí. No porto entro em um bar totalmente vazio. Pergunta o homem que está passando pano no chão. Bom dia, o bar está aberto? E ele, pois não passaste pela porta? O que aconteceu aí, né? O cara vê a porta aberta, entra no bar, o cara tá passando pano no chão. Provavelmente ele ficou em dúvida de se o bar está aberto ou se os caras somente estavam limpando, arrumando as coisas para abrir mais tarde. Ele pergunta: Olha, o bar está aberto? E o outro não entende da forma que a pessoa que perguntou esperava, porque ela responde: Ah, você não passou pela porta? Por que você está me perguntando isso? E o motivo disso é porque quando a pessoa pergunta se o bar está aberto, ele quer saber, na verdade, se o bar está funcionando. E ele está usando aberto com o sentido de funcionar. A pessoa não entende, a pessoa entende aberto no sentido que ele está acostumado a entender, que é o sentido mais simples da palavra. O bar está aberto, a porta está aberta, logo não tem por que você estar me perguntando isso, né? Basicamente é isso que acontece aqui. Um outro caso, entrei numa papelaria em Lisboa, perguntei, tem pendrive de 2 gigas? Tem sim senhor, quero um, mas aqui nós não vendemos. Então, é,
de novo, a pessoa pergunta, tem pendrive de 2 gigas? Querendo saber se naquela loja eles possuem aquele pendrive de 2 gigas disponível para venda. A pessoa entende que ele está perguntando se existe pendrive de 2 gigas. Simplesmente existe de maneira geral, de maneira genérica. Aí quando a pessoa fala que era um, ela fala, olha, aqui a gente não vende. E aí eles conseguem ver que realmente estavam falando de coisas diferentes. Eu numa pizzaria, uma vez querendo saber o tamanho da pizza. A pizza grande são quantos pedaços? Quantos você quiser, depende de como você vai cortar. Eu acho que nesse caso eu meio que concordo ali com o português ali, né? Enfim, depende de como o cara vai cortar. Mas para defender a pessoa que perguntou, é porque a gente aqui no Brasil está acostumado a pensar no tamanho de pizza de acordo com o tamanho de fatias. Porque é a prática de certos restaurantes que que a pizza seja fatiada em 6 se for para 2 pessoas, ou em 8 que se for para 4 pessoas, enfim. Então a gente já aprendeu aquilo, muitas vezes a pessoa nem sabe o tamanho da pizza em si, se é de tantos centímetros ou não, mas ela sabe que pelo número de fatias essa pizza vai ser de um determinado tamanho padrão, porque essa é a prática desses restaurantes aqui no Brasil. Quando você tenta transferir isso para outro lugar, muitas vezes aquilo não dá certo. E outra aqui, meu tio foi a um restaurante e quem o atendeu era uma senhorinha. Ele perguntou, a senhora sabe onde fica o banheiro? Sei sim, trabalho aqui há muitos anos. Enfim, e o cara continua sem saber onde era o banheiro. Então, qual é a conclusão que a gente chega sobre esses desentendimentos? Wittgenstein, que foi um autor ali do início do século XX, ele falava de entendimento entre pessoas, entre comunidades linguísticas, como se fossem jogos, né? Ele chamava de jogos de linguagem. Wittgenstein criticava uma perspectiva puramente gramatical do entendimento dos significados das palavras, como se somente a gramática pudesse oferecer todos os significados possíveis, ou se as pessoas pudessem, como se as pessoas pudessem aprender todas as regras gramaticais simplesmente a partir da gramática. Ele criticava isso dizendo que não é propriamente as regras gramaticais que dão o entendimento dos significados, mas sim as práticas usuais. E que muitas vezes vai parecer que você está seguindo uma regra corretamente, como quando essa pessoa pergunta se o bar está aberto, por exemplo. Aqui no Brasil a gente sabe, olha, o bar está aberto, quer dizer, está funcionando. A regra é essa, a gente sabe que aquela pergunta evoca esse tipo de expectativa e que a pessoa deveria responder dizendo se aquele bar está funcionando ou não, embora você não tenha usado a palavra funcionar. Mas gramaticalmente não tem nada de errado com essa pergunta. Mas aquela outra pessoa, ela tá em um outro jogo, ela tá seguindo uma regra diferente. Vocês parecem que estão seguindo a mesma regra, muitas vezes vocês estão até se comunicando ali em um determinado momento, até determinado ponto, até que você realmente percebe que vocês estão seguindo regras distintas. Né? Bom, o Wittgenstein, ele reflete sobre esses jogos de linguagem, ele vai dizer, olha, no final, não é você tentando explicar para a pessoa como você vai seguir a regra. Porque se você ficar nesse jogo de tentar explicar, você vai chegar a um ponto que não vai ter mais o significado dentro da linguagem, ou a gramática ela vai se esgotar de tal forma desses significados que você não vai ter como se entender com essa pessoa, porque vocês estão seguindo regras diferentes. Então ele vai dizer o seguinte, como é que eu sei que essa comunicação está sendo eficaz? Como é que eu sei que as expectativas realmente estão sendo preenchidas? É quando, pela ação, pelos usos, pelas práticas, vocês realmente estão fazendo a mesma coisa. Então, Wittgenstein vai dizer, por isso seguir uma regra é uma prática.
E acreditar que se segue a regra não é seguir a regra, como aquela pessoa ali em Portugal, como aquele que pergunta também do pendrive. Você tem pendrive de 2 gigas? Ele tá achando que tá seguindo tudo certinho. E eu falo, tem sim. Pô, a gente tá falando português, a gente tá falando a mesma língua. Ele acredita que está seguindo a regra, mas ele não está seguindo a regra. Portanto, não se pode seguir a regra privadamente. Se esgotei as justificações, então atingi a rocha dura e minha pá entortou. É como se ele estivesse cavando para ver qual é Quando você não consegue se entender naquele jogo de linguagem, você vai tentando justificar, você vai tentando explicar, mas aí você continua sem entender, porque vocês estão partindo de regras diferentes. Ele vai dizer assim, olha, quando acabarem as justificativas, é quando você parou de cavar e você atingiu uma pedra, né? E essa pedra é o fundamento da comunicação. Se escutei as justificações, então atingi a rocha dura e minha pá entortou. Então estou inclinado a dizer, é assim que ajo. Outro autor refletindo sobre Wittgenstein, o John McDowell, ele vai dizer, como é que a gente pode ter certeza realmente que estamos tendo uma comunicação eficaz? Será que a gente tem que partir sempre do ceticismo também? Será que nunca pode haver entendimento, né, como algumas teorias também vão propor? E também não é isso. Não é essa a questão aqui. Você pode ter certeza de que vocês estão seguindo a mesma regra, vocês podem ter certeza de que essa comunicação está sendo conforme o esperado, mas você sabe disso porque elas pertencem a um costume, a uma prática, a instituição, a instituições que estão arraigadas naquela sociedade. Ou seja, é uma sociedade orgânica, ela está funcionando. E porque existe esse funcionamento e porque a sociedade ela está se movendo para o mesmo lugar, então você pode dizer que existe entendimento e que vocês estão realmente seguindo a mesma regra. Então, a partir dessas reflexões aí, eu quero pensar com vocês sobre que tipo de abordagem a gente deve ter para se interpretar a Bíblia. É interessante que, apesar de a hermenêutica como uma ciência ter surgido dentro de um ambiente majoritariamente protestante na Alemanha, então com Schleiermacher, com Gadamer, William Gilson, todos eles. O William Gilson, inclusive, era filho de pastor, filho de um pastor reformado. O Gadamer também foi criado dentro de uma família protestante. Apesar disso, todos eles estão fazendo críticas sobre o modo como os protestantes interpretam a Bíblia, especialmente com a ideia de Lutero de uma interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Porque ele vai dizer que esse tipo de abordagem de Lutero acaba privilegiando muito uma interpretação vertical, uma hermenêutica vertical da Bíblia. O que isso quer dizer? Você já colocar o cânon como se fosse uma coisa dada, como se fosse um pressuposto, e você interpretar o começo da Bíblia pelo final, vamos dizer assim. Mas você dá pouca atenção para a questão gramatical dentro do contexto em que a Bíblia foi criada. Ou seja, que tipo de comunidade, para que tipo de comunidade aqueles textos, aqueles livros foram escritos, que tipo de recepção aquela comunidade faria desses textos, que tipo de interpretação aquelas comunidades fariam desses textos. Para que isso pudesse ser feito, o cientista, a pessoa que está examinando, o crítico textual, ela teria que buscar elementos fora da Bíblia, elementos arqueológicos, elementos históricos, enfim, elementos da tradição propriamente dito, né? O Gadamer ele trabalha muito com esse conceito de tradição, para que esses elementos pudessem dar luz ali como o texto deveria ser interpretado. Então, não só uma hermenêutica vertical, no sentido do Gênesis ser interpretado pelo Apocalipse, por exemplo, ou vice-versa,
Não que isso também não seja algo que deva ser feito, isso o próprio Gadamer fala que toda interpretação, ela, de certa forma, ela tem um certo viés, ela tem um certo. Ele chama de preconceito, mas no bom sentido. Ele fala que todo mundo parte de um determinado lugar para entender um determinado texto, embora ele faça o movimento de ir expandindo aqueles horizontes dele interpretativos, enfim, e de não ficar parado sempre naquele mesmo lugar. Mas ele critica a reforma nesse sentido, principalmente por ter privilegiado essa ideia de interpretação da Bíblia pela própria Bíblia e ter dado pouca atenção aos elementos contextuais, aos elementos históricos, enfim, a textos que podem até ser apócrifos ou podem não fazer parte do cano ou né, até mesmo não serem religiosos em si, mas que vão ajudar a ilustrar os significados bíblicos, né? Então ele vai falar, por exemplo, citando aí o Dilthey, ao afirmar em última análise as fórmulas dos credos protestantes como guias para a compreensão da unidade da Bíblia, um, também substitui, ele está falando de Lutero, né, o princípio bíblico em favor de uma tradição bastante breve da reforma, ou seja, que ele já interpreta a Bíblia a partir de uma tradição que ele já escolheu, a partir de um pressuposto que ele já tem como sendo a base da interpretação e ele fica circulando naquele mesmo pressuposto. Então, com essas reflexões que a gente teve sobre o funcionamento da língua, sobre a questão dos usos da linguagem, agora eu quero propor para vocês uma aplicação bem prática a partir do texto de Mateus 1:25.